a paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia de devocional. Eu tenho procurado fazer meus devocionais pela manhã, começar o dia buscando já o Senhor, dedicando já as primícias do dia a Ele, né? Alimentando o Espírito, nutrindo o Espírito. Aqui onde eu moro tem muito barulho, né? É um desafio fazer áudio aqui, mas eu vou continuar. E você que não consegue ir pela manhã por algum motivo, você pode separar outro momento do dia, né? O importante é você ter esse hábito, nutrir esse hábito, né, de buscar todos os dias. Não é uma questão religiosa, né? De religiosidade buscar todos os dias, é porque realmente nós necessitamos buscar todos os dias. Tá ali colocando a palavra do Senhor fresquinha na memória, né? Porque quando a gente vai deixando, vai esquecendo, né? E é muito importante a gente estar ali sempre renovando ali a palavra do Senhor na nossa mente. E aí você pega a sua Bíblia, sua caneta, esse marca-texto, caso surja alguma anotação a fazer, caso Deus fale com você algo em particular que você queira lembrar, ou uma dúvida, né? Então, é também bom fazer uma oração antes, né? Eu sempre oro também antes, faço uma meditação também, um exercício de concentração, de respiração, né? É bem indicado, né, fazer isso. E aí diz assim, aqui o contexto, né, Jesus ainda está no monte, e aí ele está ainda falando nessa na montanha. E aí diz assim, capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em segredo te recompensará publicamente. Aqui a questão da esmola é de você ajudar pessoas necessitadas, né? Então a pessoa está passando por necessidade. Geralmente a gente ajuda com cestas, né, de alimentos, mas pode ser outro tipo de necessidade. Às vezes a pessoa está precisando de recursos para fazer uma cirurgia, por exemplo, aí a pessoa ajuda. Pode ser tanto o próprio recurso em si, também pode ser a questão financeira também para ajudar, né? E aí aqui o Senhor está falando dos necessitados, né? A gente, quando for ajudar pessoas necessitadas, é a gente não se expor e também não expor a pessoa, né? Porque às vezes a pessoa tem até vergonha do que está passando, e aí ficar expondo a pessoa, né, é constrangedor. Então é nesse sentido. Existe uma situação que já aconteceu aqui comigo, aqui, né, onde eu moro. Eu não sei onde vocês moram, mas aqui algumas igrejas têm costumes de... A minha não faz isso, né, graças a Deus, mas tem outras igrejas que elas têm o costume de fazer eventos, né, por exemplo, fazer evento para crianças, evento para mulheres, dia das mulheres, eventos assim. E aí gostam de fazer sorteios, né, e vão atrás das empresas, né, empreendedores, para arrecadar brindes. Esses brindes, eles não são esmolas, né? Esses eventos não é necessidade, né? E esses brindes não é esmola, esses brindes são patrocínios, né? E quando a gente fala de patrocínio, existe outro padrão, né, a ser seguido, né? O Senhor aqui não está falando de patrocínio. Então, quando fizerem isso, que eu acho que não deveria fazer isso, a igreja mesmo deveria não, a igreja tem recursos, né, para fazer isso. E se não tem, não faça, né? Mas enfim, tem igrejas que fazem isso, às vezes igrejas grandes que entram muito recurso, né, que não tem necessidade de fazer isso, mas pela força do hábito, né, do costume, né, pela mentalidade de escassez, né, tem esse hábito de estar ali pedindo, né, patrocínios, brindes. E aí fazem isso, e aí eu já vi pessoas fazendo isso, né, pedindo patrocínio e não divulgando a empresa que fez aquilo, que deu o brinde.
né? Eu acho isso antiético, né? Eu acho que ele se baseia nessa passagem aqui, mas não é o contexto, né? E eu acho antiético a pessoa pedir um brinde de uma empresa e não divulgar a empresa, né? Acho que a pessoa passa pela cabeça, ou passa essa passagem, ou passa assim na cabeça de que é um merecimento tão grande que não precisa, né, divulgar aquilo. Mas quando a gente fala de patrocínio, o mais ético a se fazer é realmente divulgar o patrocinador, né? É uma forma de agradecimento. É uma forma de mostrar que existem empresas locais, ou até de outras localidades, né, se for o caso, que estão envolvidas naquele projeto, né? Que tem pessoas ali, pessoas jurídicas, né, no caso de empresas ou empreendedores, que estão promovendo aquele evento, né? Agora, quando é uma questão de necessidade, realmente nós não devemos divulgar por questão até mesmo para não constranger quem está sendo ajudado, né? E continuando, sobre a oração, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Aqui, né, abrindo parênteses para mais um comentário, antigamente, né, hoje em dia também, quando a gente vai observar lá, os judeus, eles oram bastante em pé e eles têm esse movimento de se movimentar para frente e para trás, para frente e para trás. Depois vocês procuram isso, né, se estiverem curiosos. E aí ele está se referindo a isso. Mas aqui no nosso contexto, né, da igreja, não é que seja errado você orar em pé, né, se a igreja está orando em pé. Está falando aqui no dia a dia, né? De você vir para o seu quarto ou para um local isolado, né? E você orar até mais confortável, né? Se você fazer isso, se derramar na frente do Senhor e chorar, né? Tem pessoas que não conseguem fazer isso porque, principalmente aquelas pessoas que é a única evangélica da casa, já aconteceu, né? De eu estar orando e aí eu fechar a porta do meu quarto e aí do nada abrir a porta do quarto, né? Mas nesse caso, né, que tá falando é quando a pessoa, ela, tipo assim, ela quer orar, mas mostrar que tá fazendo isso, né? Então ela tá mais querendo mostrar para as pessoas o que tá fazendo do que mais para Deus. E aí, no contexto da igreja, principalmente nós pentecostais, né? Eu sou pentecostal, alguns aqui talvez que estejam ouvindo, talvez não seja de uma igreja tradicional. Eu já fui de uma igreja tradicional, né? Mas nós temos uma cultura muito forte de dar glória a Deus, né, bem alto, de falar em línguas, né? E não é errado, né, fazer isso. Mas a gente tem que prestar atenção qual tem sido a nossa motivação para fazer isso, né? Se nós estamos fazendo isso conscientemente para agradar a Deus ou só pelo hábito, só pelo automático, só porque o pastor disse que tem que gritar, né? Então a gente tem que avaliar isso, né, cada um, né, individualmente, né? Quando você estiver na pregação e tiver vontade de dar glória a Deus, dê glória a Deus. Se você tiver vontade de dar uma glória a Deus gritando, dê. Mas se você não tiver, não fique fazendo também só porque os outros ficam tipo assim, como eu já ouvi dizer assim, se você não der glória a Deus alto, é porque você é isso, né? E a pessoa vê todo mundo glória a Deus, acaba dando glória a Deus, é a questão da pressão social, né? Então se sinta à vontade, né, para adorar o Senhor. Está falando de Deus, não faça isso para provar para as pessoas que você é de Deus, né? Então muitas pessoas fazem isso para tentar a aprovação de outras pessoas. Não busca a aprovação de outras pessoas, não. Busca a de Deus, né? Então Deus, ele respeita o seu estilo, né? Ele respeita se você é mais caladinha, se você é mais rasguita, né? Então não faça isso só porque todo mundo está fazendo, tá? Então, prosseguindo, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, só mais um parênteses, né? Às vezes também a pessoa é caladinha.
E aí depois, não fique também assim, eu sou caladinho e pronto. Às vezes a pessoa quer também, né, gritar, mas por conta da timidez, então a gente tem que avaliar muito, né, quais são as motivações, né? O que é que tá te prendendo? Se é porque é uma questão de personalidade ou é medo, né? Então, deixa Deus agir, né? Não fica olhando pros outros, não. Tem gente que tem vergonha de dar glória a Deus, também porque com medo, né, que os outros vão dizer, né? Então, deixa o Espírito Santo fluir, meu irmão e minha irmã. Se for para rodopiar, se for para pular, deixa acontecer, deixa o Espírito Santo, né, à vontade, né? Fica à vontade com o Espírito Santo de Deus. Então, continuando, né? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzes à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Sobre o jejum, versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto se recompensará. A mesma coisa, né? Da oração sobre as riquezas, versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso galardão, o vosso coração. Então aqui o Senhor está dizendo assim, tem umas igrejas, eu acho que não sei se é dos franciscanos, é uma coisa assim. Tem umas igrejas que dizem assim, que Deus ele não quer que a gente fique rico. Isso é certo, não é? Né? O Senhor ele nos abençoa com abundância de riquezas, né? Dependendo da nossa necessidade. E aí, aqui temos pessoas que interpretam assim, que a gente não pode juntar propriedades, não pode juntar riqueza aqui. Mas o que o Senhor está querendo dizer aqui é que o nosso coração não deve estar lá, né? O nosso tesouro não deve ser essas coisas, né? Porque essas coisas podem acontecer, sei lá, vamos supor que o seu dinheiro está guardado num cofre, né? E aí pode acontecer, sei lá, uma tragédia e você perder todo o seu dinheiro. A pessoa que colocou o seu coração ali, a pessoa vai entrar em depressão, porque pronto, o sentido da vida da pessoa não existe mais, né? Não é para ser assim, né? Nós devemos sim trabalhar, nós devemos sim conquistar, né, os nossos sonhos, consagrando os nossos sonhos ao Senhor, né? Mas nosso coração não deve estar ali, né? O sentido da nossa vida não deve estar em coisas materiais, né? A gente deve conseguir ser feliz no muito e conseguir também ser feliz um pouco, né? Então a gente tem que agradecer ao Senhor pelo que nós temos hoje, pelos recursos que nós temos hoje, e também não é errado a gente sonhar por uma vida melhor, né? O Senhor só não quer que a gente aposte toda a nossa esperança nessas coisas, né? Mas que nossa esperança, o nosso tesouro, né? O sentido da nossa vida esteja nele, né? Na sua presença, no reino de Deus, né? Que a traça não destrói, né? Nem o ladrão rouba, né? Então, quando a pessoa coloca toda a sua esperança, a sua expectativa, né? Em Deus, então essa pessoa ela consegue descansar, porque ela sabe que independente do que aconteça, ela sempre vai ter aquilo que é mais precioso na vida dela, porque Deus ele sempre é presente. Deus ele não muda, Deus ele não falha, né? Deus ele é constante, Deus ele não mente, então ele sempre vai ser fiel ao que ele diz, ele sempre vai ser digno da nossa confiança, né? Porque ele é fiel, né? E ele supre todas as nossas necessidades, né? Então quando a gente realmente escolhe, né, buscar a Deus, né, como nosso verdadeiro tesouro,
por mais dificuldade que a gente esteja passando, nós seremos pessoas prósperas, ricas, né? Nesse sentido. Então, continuando, né? Versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. E só que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que enche as trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem pessoas que acham que Mamon aqui é um Deus, né? Mas na verdade, na língua original, Mamon está querendo dizer o dinheiro. Tá? E a questão dos olhos aqui, né? Ele também deixou claro, né, que aquilo que a gente vê influencia na nossa alma. Então a gente tem que guardar os nossos olhos para que há coisas que edificam, há coisas que nos dão esperança, né? Deixar de ver coisas que sugestionam, né, ao pecado, ao mal. Por mais que a gente seja crente, mas se a gente está vendo aquilo ali todo dia, né, se expondo aquelas coisas, né, vai estar ali plantando, sugestionando o mal na nossa vida, né? Então a gente não pode fazer isso. É a questão da alma também, da inteligência emocional, que a gente viu ontem, né? Porque muitas vezes a gente não faz, mas fica vindo, né, pensamentos sugestionando, né, você a pecar em pensamento, né? Então a gente tem que se resguardar disso, né, pra gente não ficar nem imaginando fazer aquelas coisas. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Aqui esse cuidadoso não é da gente zelar, é a gente se preocupar. Continuando, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ou em outra tradução, basta cada dia os seus problemas. Né? Então, o que está dizendo aqui, né, a questão da preocupação, né, da ansiedade. A ansiedade, ela é uma subemoção que vem do medo. E ela tem o seu papel. Né? Quando a gente está saudável emocionalmente, a ansiedade ela tem um papel, né? O medo de nos proteger, né? Da gente nos proteger, basicamente para isso, né? Para a gente se manter seguro. Mas quando a pessoa está na ansiedade patológica, né, que a gente chama assim, a ansiedade doentia, a ansiedade que não faz bem, a pessoa ela começa a ver muito o futuro, mas de um ponto de vista muito negativo, muito preocupado, né? Ela pensa na manhã, já pensa nas preocupações da manhã, no que vai acontecer de ruim amanhã, no que pode acontecer, se vai acontecer um acidente, a pessoa vai ficar doente, né? É sempre coisas assim, geralmente coisas catastróficas, né? Catastróficas, né? Tanto eventos que podem acontecer, como coisas ruins que podem acontecer com ela mesma. A pessoa acha que vai ficar doente ou que vai enlouquecer. E essa de enlouquecer é muito comum entre essas pessoas que estão ansiosas, né? Porque tem muitos pensamentos ruins, às vezes pensamentos acelerados, então ela tem medo de perder o controle, né? Então, Deus está dizendo aqui que a gente não deve se preocupar, né? Que a gente tem que plantar a esperança, né? Pro dia de amanhã. A
gente tem que viver o hoje, tem que viver o presente, né? E o amanhã, né? A gente não vê desse ponto de vista preocupado, sempre pensar que o amanhã vai ser melhor, né? Sempre pensar que o amanhã Deus vai prover o que a gente precisa, né? Que é a paz, a tranquilidade, né? E aí cada dia tem os seus problemas para a gente resolver, tem as tarefas do dia a dia, né? E quando a gente busca o Senhor, quando a gente descansa no Senhor, o Senhor ele vai dando para a gente sabedoria, vai até provendo às vezes as situações, os recursos para a gente resolver a situação naquele dia, né? Então os problemas eles não devem nos parar, né? Na verdade eles devem ser vistos como degraus, né? Para a gente subir, né? Para a gente caminhar, né? Eles não devem nos parar, né? Eles devem nos fortalecer. Então que cada problema no nosso dia a gente veja como um desafio, né? Que vai nos amadurecer, né? Que vai nos fazer crescer, né? Emocionalmente, espiritualmente, né? Então nós devemos encarar a vida assim, né? Esse foi o devocional de hoje. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, aquilo que você tem que colocar nas mãos do Senhor, né? Que você continue orando, tendo paciência, esperança. Deus ele é fiel, Deus é maravilhoso, e ele sempre faz além daquilo que a gente pensa, né? Você pode até achar que ele não está lhe ouvindo, mas ele está, né? Então Deus abençoe sua vida e até a próxima.